sejam bem-vindos ao Mundo na Zona, este espaço aqui no canal do Zona Curva, em que a gente fala sobre política internacional toda semana. Eu sou Giovana Branco, eu sou doutoranda em ciência política e especialista em política externa russa, e hoje eu tô aqui para falar sobre alguns acontecimentos que abalaram o sistema internacional desses últimos dias. Já que estamos falando sobre o crime de genocídio, eu gostaria de falar também sobre os 30 anos do genocídio em Ruanda. Em 1994, este país centro-africano passou por uma das piores violências políticas que nós já vimos na nossa história. O genocídio de Ruanda, de fato, foi um marco internacional, não apenas pelo nível da sua violência e uma violência absolutamente sem sentido político, mas também pela ineficiência do próprio sistema internacional e dos outros estados no sistema em fazer alguma coisa para prevenir. Então, com certeza, o que aconteceu em Ruanda foi também um grande motivador para os outros estados do sistema internacional enxergarem o genocídio como um crime de fato que deve ser prevenido e deve ser punido. Então, embora as convenções sobre o genocídio sejam mais antigas do que o genocídio de Ruanda, este caso de fato fortaleceu a importância desta convenção, porque os outros estados do sistema internacional observaram que o perigo de haver genocídios ao redor do mundo ainda era muito latente, não era mais algo ali restrito do Holocausto, não era mais algo restrito daquele período da história da humanidade, mas que a gente ainda corria sim este risco de vermos outros massacres tão violentos, tão cruéis como esse que aconteceu em Ruanda. Lá em 1994, este massacre, este genocídio teve início com um atentado. O avião do presidente da Ruanda na época caiu e os Hutus que estavam no poder culparam outro grupo étnico, os Tutsis, dizendo que foram extremistas Tutsis que causaram a queda deste avião e, portanto, deveriam ser retaliados. Estes responsáveis pela queda desse avião nunca foram identificados e hoje nós já temos alguns estudos observando que provavelmente foram os próprios Hutus que causaram a queda deste avião e utilizaram este acontecimento como uma linha de partida para justificar a sua forte repressão aos Tutsis. Esse genocídio durou praticamente 100 dias em Ruanda e teve mais de 800 mil mortos da etnia Tutsi. É um crime de ódio motivado pelo próprio Estado. Nós temos vários registros de propagandas estatais que foram veiculadas sobretudo pelo rádio, que era o principal meio de comunicação em Ruanda naquele período, que de alguma forma vinculavam narrativas extremamente pejorativas em relação à etnia Tutsi. Até então, é necessário dizer que essas etnias conviviam de forma mais ou menos pacífica em Ruanda. Não havia, de fato, uma guerra étnica antes destes momentos no país. Mas, desde 94, então, nós temos este incremento da própria máquina estatal que fomentou uma narrativa de inimizade interna, de ameaça em relação aos Tutsis, dizendo nessas propagandas de rádio que eles eram perigosos, que eles roubariam o país, que eles queriam ser extremistas e outras coisas mais, o que de fato motivou algum tipo de apoio da população Hutu contra este massacre dos Tutsis. Nesse período também foram veiculadas a associação de características físicas desta etnia Tutsi com este grupo étnico e, portanto, isso era uma justificativa natural para identificar quem fazia ou não parte dessa etnia e, portanto, quem seria ou não alvo deste massacre. Simplesmente pela característica étnica, física, né? Então não havia de fato uma grande definição de quem fazia parte de uma ou de outra etnia, mas essas características físicas foram utilizadas como justificativa central para esta identificação. No geral, na história de Ruanda, nós vemos que Tutsis e Hutus, na verdade, vinham de
classes sociais diferentes e não necessariamente de grupos étnicos diferentes. E que ao longo do tempo eles foram adquirindo algumas características físicas distintas, muito por conta da sua qualidade de vida distinta também, do tipo de vida que eles levavam. E isso, de novo, ao longo de muito tempo, acaba por criar estas características e se desenvolver, portanto, neste grupo étnico alternativo. E isso foi utilizado como uma justificativa naquele momento para realizar este genocídio que, de novo, matou mais de 800 mil pessoas em 100 dias. Foi algo que, de fato, marcou a história de Ruanda, até hoje marca muitas famílias. Nós estamos falando de um evento que aconteceu há apenas 30 anos, então muitos dos sobreviventes continuam vivos e ainda tem muitas histórias para contar sobre este período. E não só marcou a história de Ruanda em si, mas também de todo o continente africano, que vivenciou aquilo junto com Ruanda, e também de todo o sistema internacional, que passou a entender o crime de genocídio como algo de fato mais elevado, mais importante para ser prevenido no sistema internacional. Então, na época do genocídio, a comunidade internacional não fez nada para impedir, e até hoje existe, de fato, este sentimento de culpa compartilhada de todos os países. Nessas cerimônias agora, em 2024, para, de alguma forma, relembrar os 30 anos do genocídio, tanto o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, quanto o presidente francês, Emmanuel Macron, disseram falas muito parecidas, né? Que os seus países foram incapazes de impedir que o genocídio acontecesse. Não por falta de capacidade em si, mas principalmente por falta de interesse naquele momento, né? De intervir num país africano e de impedir que essas violências acontecessem. Desde então, né, o genocídio aconteceu, a comunidade internacional ficou extremamente tocada com estes acontecimentos e a gente teve um momento de reavaliação dos governos de Ruanda, da política e também da própria sociedade, né, que passou por este trauma coletivo e de alguma forma precisava se curar destas mágoas do passado. O partido principal, que é o Frente Única de Ruanda, fez um projeto de tornar Ruanda um caso de sucesso. E desde então, né, faz aí alguns 30 anos que este partido está ali à frente do governo e vem refazendo as bases da sociedade de Ruanda, justamente para tentar colocar para trás estas inimizades, essas desconfianças entre esses grupos e tornar Ruanda um país com uma sociedade de fato mais coletiva. Mas o que nós temos observado nos últimos anos é que o governo de Ruanda vem se tornando cada vez mais autoritário, mais repressivo, utilizando-se mais da censura e também mais da violência política. Então, é algo assim a gente se preocupar, porque ainda não é um caso de uma ditadura mais clássica, mas vem se tornando lentamente mais autoritário e com o potencial de também se tornar mais violento ali na África. E, de novo, como nós temos este histórico do genocídio em Ruanda, é sempre algo que nos preocupa quando a gente fala do país centro-africano. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se tiverem qualquer dúvida sobre estes assuntos, comentem aqui embaixo. Muito obrigada e até o próximo vídeo.